Saúdo a todos os internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De coração agradeço a todos que têm compartilhado, que têm dado seus likes, que têm também feito seus comentários. E você que está me assistindo pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Hoje nós estamos na segunda lição, que é a lição 2, namoro, noivado e casamento. Nós estudamos na primeira aula a família, um projeto de Deus, e esse trimestre ele promete bastante, pois nós vamos estar falando sobre a família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis, estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Bom seria que ninguém perdesse essas aulas de escola dominical, pois é muito importante. O texto áureo vai falar sobre aquele que encontra uma esposa, acha um bem e alcança a benevolência do Senhor. Então, você que está casado e achou uma esposa, você guarde como um tesouro. A introdução ela vai dizer o seguinte: no presente lição trataremos da relevância do namoro, noivado e casamento. Então, a ser vivenciado, pelo povo de Deus, de acordo com os princípios. O namoro, o noivado e o casamento, eles são aspectos da vida que precisam de atenção e cuidado, pois fazem a diferença no testemunho cristão, na qualidade de vida e na formação das futuras gerações. Então, professores, professoras, internautas, hoje nós vamos falar sobre um assunto cotidiano. Namoro é a primeira fase, é a fase do conhecimento, e eu vou estar destacando sobre esses pontos. Então, dentro do primeiro objetivo, nós vamos mostrar que o namoro é a fase do conhecimento. Vamos dizer assim, um namoro cristão. Namoro é a fase de conhecimento mútuo. Então, cuidado com aqueles que já no início do namoro já querem avançar o sinal. Isso vai trazer prejuízo. O cristão, o namoro é uma fase de conhecimento. Não pode, apenas um relacionamento, procurando um conhecer o outro. Se realmente é aquela ou aquele que você vai escolher para viver todos os dias da sua vida. Então, o namoro, na fase de reciprocidade, do conhecimento. Quer dizer, ela conhece ele e ele conhece ela. Então, o que precisa ver, tem que ter cuidado, porque às vezes o rapaz, a moça, às vezes são mais pensando como o sexo é depois do casamento, então estão mais preocupados com a área sexual que vai acontecer, aquele grande sonho da moça conhecer um rapaz, do rapaz conhecer a moça após o casamento. Mas o namoro não é para isso, não é para estar vendo sexualidade. O namoro é para ver temperamento. Como é o temperamento dela, como é o temperamento dele. Caráter. Tem caráter? Não vá escolher uma pessoa apenas pela beleza e sem caráter. A vida preguiça, os antecedentes na sua casa, na sociedade, como que é. Se era ruim, mudou alguma coisa, se converteu ao evangelho e hoje é outra pessoa. Comportamento da família dentro de casa, como ele ou ela se comporta. E são coisas jovens que vocês precisam observar no namoro. Muitos estão com problemas e se separaram porque deixaram de pular essa primeira fase. Em vez do conhecimento, foram logo para o conhecimento sexual, como é hoje, e já levou a namorada para a cama. Isso trouxe sérios prejuízos e hoje o divórcio. Então, além do comportamento da casa, como ela trata as coisas de Deus, como ele trata as coisas de Deus. É crente, é cristão, é preciso que o crente que quer construir um lar,
que quer ter uma família na direção de Deus, é preciso escolher pessoas e não entrar em julgos desigual. Então, como a sua namorada ou seu namorado trata as coisas de Deus? Ela avança o sinal, ela quer algo mais, ou ele está querendo algo mais apenas um namoro? Se tiver, pode terminar que não vai dar certo. Então, sabe-se que o temperamento de cada um é herdado geneticamente e, portanto, supõe tendências e características que durante toda a vida vai se revelar através das atitudes pessoais. Então, tem algumas características que ela vai trazer para o casamento. Então você precisa estar vendo o comportamento aí para ver se encaixa, se realmente vai encaixar. Porque se não encaixar, não está dentro da direção de Deus. Você não vai ter um casamento feliz. Então o 1.1 diz assim: conceito de namoro cristão. O conceito de namoro cristão é diferente daquele que não tem temor a Deus, pois o namoro não é brincadeira, nem passatempo de quem não tem o que fazer. Então nós estamos vendo sobre o conceito de namoro, o conceito explicado de namoro cristão. Então o namoro ele tem que ter muito cuidado para que não se porte aí pela indecência. Então, é a fase do conhecimento, não do conhecimento íntimo, né? E aí no namoro também é conhecimento, não é aumentar a intimidade. Então, muito menos dar prova de amor e chegar até a ter filho antes do casamento. Muitos jovens ainda estão caindo neste conto. Nós encontramos muitas mães solteiras, os filhos sem pai e elas sem marido. Porque a fase de conhecimento do namoro atravessou o sinal, deitaram e se relacionaram como fossem casados. E aí trouxe o problema. Então o conceito de namoro é para conhecer, né? Você vai conhecer melhor. E o jovem? Professores e professoras, coloquem isso aí para os jovens. A fase do namoro é a fase onde você vai conhecer melhor. É onde vocês vão identificar a pessoa amada, seus pontos positivos, seus pontos negativos. Para aí você chegar a uma conclusão, se a melhor escolha e se esta é a pessoa certa. Então, não se pode esquecer, não existe pessoas perfeitas. Mas vamos buscar alguém mais próximo do nosso ideal. O 1.2 diz assim: quando se deve começar o namoro? Quando? Então, para tudo na vida tem o seu tempo determinado. Alguns começam prematuramente, outros começam precocemente. E daí, às vezes, não se trará aí bons resultados, né? Mas é fase de namoro. Sendo namoro, não vai criar nenhum problema. Não pode ser um namoro com intimidades. Então, namoro muito cedo, sem certeza, e falta maturidade, falta responsabilidade e condições para firmar um compromisso mais sério. Então, por isso que muitos pais estão com a filha que está apenas com 12, 13 anos, e eles não aceitam esse namoro em casa, não aceitam a moça se relacionar com outro rapaz, porque é muito cedo aí para estar tomando decisões ou para estar se conhecendo. Então, vamos estudar mais, vamos crescer mais. Pode gostar do rapaz? Pode. O rapaz pode gostar da moça, porque é natural o homem ou a mulher se atrair pelo sexo oposto. Isso é natural, desde criança a gente diz que tem as namoradinhas. Mas para firmar um compromisso de namoro, uma fase de conhecimento, é bom estar um pouco mais maduro, não começar muito cedo. Porque aí interrompe os projetos, né? Talvez a escola, atrapalhe a escola, vai começar a ficar os estudos, e a própria adolescência. A adolescência é para ser vivida. O cuidado com motivação aí
que vai trazer ao casamento, é um casamento até indesejado. Porque as motivações para o casamento deve, às vezes, até querer começar cedo, porque às vezes não aguenta mais os pais. Outros ouviram uma profecia por causa da beleza, né? Então esse é o moço, aí olha aquele moço e diz, esse é belo, é esse que eu vou ajuntar as panelas. Ela também da mesma forma, é esse que eu vou escolher para mim. E outras, às vezes as moças dizem assim, não, eu quero viver livre do meu pai. O pai tem esses pais carrascos, que o lar é um inferno, e a moça quer se livrar, e aí acaba casando aí, namorando, noivando, ou nem noivando, já vai, junta as panelas e vai morar com o outro para se ver livre dos pais. Isso não está dentro dos conceitos bíblicos. Então Deus tem o melhor para você no tempo. Não é que eu quero que vocês entendam. Existe, por exemplo, em várias igrejas, nas igrejas cristãs, evangélicas, existem muitas pessoas que são servas e servos de Deus. Então Deus tem o melhor, porque lá na igreja tem pessoas que estão prontas para fazer compromisso. Então você deve fazer essa escolha. Não é ficar esperando que Deus vai mostrar para você e dizer essa. Nada disso. Você vai escolher. É como alguém chega numa loja e alguém aqui tem tudo para vários gostos. Aí você vai escolher aquilo que lhe agrada. É isso que eu estou transmitindo, que Deus tem o melhor para você no tempo certo. Então escolha, a escolha é sua. Escolha pessoas com quem você quer viver o resto da vida. O 1.3 assim, namoro escondido e prolongado. O namoro deve ser declarado e compromissado perante as famílias. Aqui o comentador está dizendo que em tudo a responsabilidade está no namoro. Então é bom quando você se namora com uma jovem, falar com os pais, mostrar o seu compromisso. Mas não quer dizer com isso que você vai casar com aquela moça. Você apenas está numa fase de conhecimento. E aí você está vendo se realmente ela tem as características que necessita num casamento. Então o cristão não deve ter nada a esconder, deve ser transparente, para não cair aí na boca do povo, no falatório, que o povo fala demais também, entende? Mas tenha cuidado, namore com prudência. E deve se respeitar o princípio de autoridade. Esse princípio de autoridade é o quê? Você vai falar com você, posso falar com seus pais? Porque tem que ver se ela aceita também. De repente, ela está querendo você só pelo um passatempo. E aí, não dá certo. Posso falar com seus pais? Aí, com o conhecimento dos pais, aí fica muito mais importante. Cria um vínculo ali aonde você namoro. Você tem que explicar para os pais. Nós estamos numa fase de namoro, uma fase de conhecimento, namorando como cristão. E se a gente vê que essa fase a gente é aprovado, aí a gente vai para o noivado e casamento. Porque o pai vai perguntar, qual a pretensão que você tem com minha filha? Você vai dizer, eu gosto dela, acho ela linda, e eu quero namorar com ela, e dentro do namoro, quero ver se realmente nós temos características que possa fazer com que nós vamos ao noivado e ao casamento, para vivermos até que a morte se separe. Deve haver equilíbrio para toda a vida, tá? Não é aconselhável um namoro prolongado, nem curto demais. Namoro muito prolongado vai dar o que falar. Namoro aí é difícil aí não entrar num relacionamento mais íntimo com um namoro muito prolongado. Principalmente quando você vê aqueles namoros que o namorado vive brigando direto. Quer briga feia, parecendo briga de casais que não tem Deus na vida, é porque eles já dormiram juntos, é porque eles já estão relacionando sexualmente. Na maior parte das vezes é isso. Pode até não ser, mas na maior parte das vezes é isso. Tem uma relação muito íntima e agora ficar tão íntimo que briga como fossem casais. Olha, é o problema. Pode casar logo, porque se já aconteceu, pode casar logo. E vocês se virem aí e tentem se consertar. Então, não use o namoro atual só para esquecer o outro, sem gostar da pessoa, ou para pirraçar o outro. Mulheres gostam de fazer isso. Vou namorar e passa junto com o outro, passa com o namorado perto do outro, e o outro nem sabe o que está acontecendo, mas apenas está servindo aí de pirraça, né? Ou
apenas que ela quer, através disso aí, esquecer o outro. Eu não me esqueço, quando jovem ainda, uma moça namorou muito tempo com um rapaz, e o rapaz terminou com ela. E nós trabalhávamos na mesma loja. E um dia ela chorando por causa do rapaz, enxugou a lágrima, olhou para mim e disse: irmão, casa comigo. Você é doida, mulher? Estou aí para tentar tampar sentimento dos outros, nada. Então, cuidado, jovens. É preciso cuidar com isso. Vamos para o ponto 2, que dentro do objetivo eu vou estar destacando que o noivado é a fase do planejamento. Então, o namoro deu certo? Amém. Então vamos para o noivado. O 2 diz assim: o noivado cristão. Noivado é um período intermediário entre o namoro e o casamento. Deve ser usado para planejar a vida a dois. Vê lá, jovens, professores e professoras, passa por jovens. Olha, a mocinha aí, tá saindo aí, né? Coloquei aí. Saindo do namoro, agora indo para o noivado. Com uma conquista. Só que agora, por exemplo, namoro faz do conhecimento um do outro. Característica, comportamento. Estão entendendo isso? Namora, essa fase, ela está se conhecendo, as características, o comportamento, como ela trata os pais, como ela é como cristão, como serva, como ele é como servo. Já conheceu, opa, é você mesmo que vai ser minha metade. Então agora eu vou falar com seus pais e vou te pedir em noivado. Então aí é declarado publicamente, colocando-se então os seus dedos, um anel, que pode ser a mesma aliança que vai trocar de dedo quando casa. Só isso. Agora eles estão comprometidos um com o outro e começam os preparativos para o matrimônio. Olha aí, por que tem gente se dando mal no casamento? Estão pulando etapas, e ao pular etapas estão tendo prejuízo. Mas o padrão divino continua prevalecendo como foi no namoro. Agora vai chegar mais pertinho. Às vezes, no noivado, já tem uns beijinhos, né? Uns abraços com cuidado, porque agora é uma outra preparação. Não estou dizendo que deve abraçar, mas se abraçar com cuidado, porque agora eles passaram da fase do namoro e agora eles estão compromissados para o casamento. Então o noivado é isso. Então o noivado vem confirmar que o namoro deu certo e que se pode avançar para um compromisso mais sério, num futuro mais próximo. No noivado, às vezes até se marca a data do casamento. O 2.1 diz assim: o noivado é a fase de planejamento. Então, namoro, fase de conhecimento. Noivado, fase de planejamento. Planejar é montar hoje o amanhã. Quer dizer, vamos desenrolar isso aqui. Agora é vida 2, é eu e ela. É enxergar mais longe e se preparar para o futuro. Começar a agir e tomar decisões sábias. Olha, o casamento na direção de Deus os cristãos se comportando como servo, como ele anda de maneira a ser abençoado. Se conheceram no namoro, agora foram para o noivado. Algumas perguntas deverão ser respondidas pelo noivo. Eles vão perguntar. Na minha época, professores e professoras, quando a gente estava certo, noivado ali para casar, a pergunta do homem para a mulher era essa: você é virgem? Hoje não dá para perguntar mais. Mas o conselho é que as irmãs, a jovem, se conserve virgem. Não deixem despertar o gigante que está ali adormecido. Não deixa tocar ali de maneira alguma. Não desperte, porque será problema. Deixa o gigante dormindo. Na lua de mel você acorda ele. Não vai acordar ele agora, pois pode ter sérias consequências.
Você pode deixar tocar no gigante e ficar grávida. O noivo tocou no gigante e aí não confia mais em você. Por isso que o período do noivado segue a mesma coisa, é o mesmo molde, certo? Noivo não tem cama, é cama de solteiro ainda. Então, não deixe despertar o gigante, deixa o gigante quietinho aí. Deixa ele ser acordado na noite de núpcia. E aí você vai viver a vida para o seu marido até que a morte se separe. Aí deixa o gigante se despertar, despertado. Ele está despertado, é para o seu esposo. E amém. Mas não deixe despertar agora. Deixa o gigante dormindo, moça. Não deixa seu noivo tocar no gigante. Pois ele está quietinho aí, ó. Se você morresse solteiro, ele morria quietinho aí. Não deixa. Paulo diz, fuja dos desejos da mocidade. Deixa casar primeiro. Então aí vem as perguntas que a moça faz para o namorado. E isso é normal e ele tem que estar preparado para ouvir. Onde vamos morar? A residência onde nós vamos morar vai ser nossa ou é alugada? E onde nós vamos, qual igreja que nós vamos congregar? Aqui ou no bairro tal? É interessante, o crescimento do casal deverá acontecer junto, em acordo. Nunca deverão ser concorrentes. É preciso ser parceiro. É um lutar pelo progresso e felicidade, um lutando pelo progresso e felicidade do outro. E aí, se vocês passarem por uma boa fase, vocês vão viver junto e vão se acordarem. Porque a Bíblia diz, como andarão dois juntos se não estiver de acordo? É por isso que existem muitas separações. Casa de qualquer forma, e agora, aí porque até que a morte separa, você não é obrigado a viver no inferno a vida inteira. Então você tem que se decidir. O 2.2 diz assim, a compreensão de que cada um leva um tipo de bagagem para o casamento. Algumas bagagens só serão conhecidas depois do casamento. Então é isso, casal que casa, jovem que casa, quer saber muito sobre a vida da esposa, a esposa sobre a vida do marido, e acabam tendo problemas. Porque muitas jamais serão resolvidas, muitos desses problemas jamais serão resolvidos ou sanados. Mas todos poderão ser amenizados com compreensão e ajuda mútua. Normalmente, principalmente a mulher, trazer uma bagagem de traumas, complexos pessoais. Normalmente, teve problema na infância ou faltou infância. Teve molestamento, teve assédios, outros tiveram abusos sexuais, outros foram abandonados pelos pais, outros conviveram com pais separados. Então, normalmente, tem aquelas que são órfãos ou que nunca chegou a conhecer os pais. Normalmente, traumas por ter sido adotada quando criança por outra família. Então, o noivo vai entender que vai aparecer no casamento agora, vai aparecer essas coisas que não tinham aparecido. Mas você tem que estar preparado para a compreensão. São problemas que a vida colocou na vida desta pessoa. E ela agora vai viver com você e você vai ajudar a sanar esse problema. O 2.3 diz assim, a consciência de que está começando uma nova família. A Bíblia diz, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Eu estou olhando meio de lado aqui, que eu tive problema aqui com minha tela de frente. E agora eu tive que improvisar aqui. Aí, quando eu vou ler os textos, né? E aí eu tenho que olhar um pouco de lado. Então aqui diz, a Bíblia diz. Então o destino desta nova família está na responsabilidade e comando do casal. Não se aceita intromissão, interferência e pitadas de alguém. Agora vocês vão viver. Pai e mãe não saem de dentro da casa, os filhos casam ontem, o pai e a mãe estão toda hora lá. Faça isso não. Deixa eles viver a intimidade, deixa eles desfrutar os prazeres da vida a dois. Para de atrapalhar.
Conselhos dos pais são bem-vindos, desde que não colocam um contra o outro, ou afete o relacionamento dos dois. Fica, minha filha tem razão, meu filho tem razão. Você quer que eles vivam ou vocês querem atrapalhar desde agora? Deixa o casal viver. Pode aconselhar? Aconselha, mas não dê pitaco. Quando você vive às custas dos pais ou sogros, aí abre-se brecha para que eles interfiram em seu casamento. Quem casa quer casa, você casou, se vire. Financeiramente, cuide da sua mulher. Trabalhe, se esforce e coloque as coisas dentro de casa. Não fica lá, faltou arroz, vai na despensa da mamãe e pega o pacote de arroz. Nada disso. Agora o pacote de arroz é sair do seu suor. Você precisa ser independente agora financeiramente. Capítulo 3, dentro do objetivo, eu vou estar ressaltando que o casamento não pode ser experimental. Vou casar porque vou experimentar. Né? Não. Aqui não tem esse negócio de experimentar não. Aqui é namoro, faz namoro, conhecimento. Noivado, para quê? Para preparação para o casamento. Onde vou morar, comprar casa, se preparar para o casamento. E casamento, aí vida sexual a dois. Vida sexual mais produtiva mesmo. Se haver necessidade de ser todo dia, seja todo dia. A Bíblia diz, a mulher não nega o marido não nega a mulher. Então, São João aproveita, porque quando a velhice vir, a coisa anda mais devagar. Então, São João aproveita. Mas não esqueça de adorar a Deus. Não vai pensar que na sua hora íntima sexual, que Deus se afaste de você, não. Deus está no negócio. Porque foi Ele que projetou para ser desse jeito, para que a esposa se entregasse ao seu marido e o marido à sua esposa e os dois se deliciassem no prazer da vida conjugal. 3 assim, o casamento cristão, Hebreus 13 e 4, diz que o matrimônio deve ser digno de honra e o leito deve ser sem mácula, pois Deus julgará devassos e adúlteros. Então, por isso, viva a vida com a mulher da tua mocidade. A Bíblia diz que é o bem que Deus te deu, é o tesouro que Deus te deu. Então, viva bem com ela. E a mulher não nega o marido não nega a mulher, porque aí vocês não abrem brecha. Então, em todos os casamentos, tem opiniões contrárias. Pontos de vista também diferentes. Discordâncias em alguns assuntos e atitudes. Às vezes, isso gera conflitos. Lembre, todo casamento, nem tudo a gente concorda. Então, não faça disso um conflito. Vão viver a intimidade. A aliança não pode ser desfeita. Agora, você foi para o noivado e agora vem para o casamento. Casamento, nós estamos agora no casamento. Passamos pelo noivado, namoro e agora estamos no casamento. A aliança não pode ser desfeita. Por isso, se você passou por essas fases com notas 10 ou com nota 8 e 9, agora seu casamento vai até que a morte ou separa. Mas se você pulou fase, aí você vai ter problema. Então, podem estar relacionados à administração financeira, esses probleminha. Talvez práticas sexuais também traz problemas, certo? Às vezes a mulher não está bem, e o marido às vezes não entende, e tantos e outros problemas, ou a mulher não sente desejo e quer negar, e aí cria-se problema, traz conflitos. Mas lembra aí que Paulo disse, olha, quando você casa você tem que lembrar que você não é mais dona do seu corpo, nem o marido, nem a mulher. E Paulo disse, olha, mulher e homem se vocês negaram a outro, isso é fraude, isso é roubo, está roubando o direito do outro. Então, faça tudo com inteligência. Meus queridos, Paulo ensinou até que a relação sexual entre os casais está acima até do jejum. Por quê? Porque Jesus disse para jejuar, mas Paulo disse, olha,
Na hora que vocês for jejuar, de repente, o povo fazer jejum prolongado, 7 dias, né, 3 dias. Então, ele dizia, ó, converse um com o outro e veja se vocês podem, para que vocês não se separem, deixe de fazer sexo e o diabo põe a cunha no meio. Então, o sexo é de vital importância para manter o casamento. Pense nisso antes de casar. E pense nisso, você que está casado ou casada, pense nisso. O sexo é importante para manter um casal feliz e dentro dos projetos de Deus. E aí tem casais que ficam colocando o sexo como coisa do diabo. Não, senhor. Passou pelas fases, namoro, noivado e agora casamento, passou com nota 10, agora goza os dias com a mulher que tu ama. Essa é a porção que o Senhor deu para ti, é o teu tesouro. Então, os problemas podem estar relacionados a estas coisas. Então, vamos tentar entender e resolver o assunto. O 3.1 diz assim, o casal cristão não deve andar pela própria cabeça, nem pela cabeça dos outros. Tem pessoas que andam pelas cabeças dos outros. Não ande pela sua própria cabeça. Use o manual do casamento, a Bíblia Sagrada. Vê o que a Bíblia ensina, certo? Pede conselho para quem conhece mais. Então a Bíblia ela tem instruções e respostas para todas as situações. Nem sempre o que é lícito me convém. Ah, pode, mas não convém, não vou sentir bem fazer dessa forma. Nem sempre o que lícito vai edificar, então não está me edificando, não quero. Vamos entrar em acordo, não assim não. Nem sempre o que eu posso fazer é o melhor para o meu casamento. Não, não é dessa forma. Não ande pela cabeça dos outros. Eles não conhecem a realidade do seu casamento. Quem conhece é você. Vá para o manual, que é a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia tem instruções e respostas para todas as situações. Como cristão, você precisa ver isso. Nem sempre o que é lícito me convém. Nem sempre o que é lícito me edifica. Nem sempre o que eu posso fazer é o melhor para o meu casamento. Não ande pelas cabeças dos outros. Elas não conhecem a realidade do seu casamento. Acabei de falar sobre isso. Muitos querem ser salvador da pátria, dando conselhos, mas não sabem nem para eles. São pouquíssimas pessoas preparadas para dar conselhos conjugais. Nem todo mundo está pronto para isso. Quando uma mulher é traída, a outra mulher vem para dar conselho, faz o mesmo para ele sentir a dor. Mas quem vai entrar pelos caminhos do inferno é ela. Então, é melhor separar do que prostituir. Então, conselhos conjugais tem que ser por pessoas que realmente sabem dar conselho. Então, preste atenção e faça as coisas direito. Como que uma pessoa descasada vai dar conselho para alguém que está lutando pelo casamento? A não ser que essa pessoa tenha arrependimento de tudo que aconteceu. Mas não dá para muitas vezes ir pedir conselho a um divorciado que descasou. Não sei como ela vai ter conselho para te dar, para você ter um casamento seguro. Tem uma palestra para casais, aí lá vem um irmão que está casado com outro, também a mulher dele está na igreja para dar palestra para casais. Aí não tem cabimento. Aí como que um descasado vai estar dando uma palestra nessa área, né? Então, o 2 e 2 assim, os cônjuges precisam saber que elas representam um tesouro um para o outro. Então a Bíblia fala que o marido é um tesouro para a mulher e a mulher é um tesouro para o marido. Quem não cuida bem do seu tesouro poderá ter surpresa no longo do casamento. Pois se alguém não cuida bem do seu tesouro, aparecerá outro para cuidar. Cuidado que o Ricardão está por perto aí, sempre olhando. Principalmente ex-namorado. Está de olho para ver se a namorada casou mal, porque ele se arrependeu de não ter casado com ela
e se escorregar, ele está lá para dizer, olha, você deveria ter casado comigo, mas se você quiser, eu ainda estou por aqui. Então, é o risco. Então, não podemos deixar exposto o nosso tesouro. Se alguém não cuida bem do seu tesouro, está desprezando o presente de Deus e o que ele instituiu. Então, a mulher e o homem são um presente de Deus, pois o casamento foi arquitetado por Deus, é um projeto de Deus. O 3.3 diz assim, o casal cristão precisa dar bom exemplo da união conjugal. O nosso verdadeiro testemunho sai de dentro de nossa casa. Então, seja bênção para a sociedade, né? Use o seu casamento para ser exemplo de união consolidada para a sociedade e para os seus filhos e netos. Então, a sociedade está precisando de ver exemplo. E esses exemplos devem aparecer nas famílias cristãs, que são cheias do Espírito Santo. Então, está cheio de crente. Então, nós precisamos olhar, como no lar nós casamos, né? O jovem e a jovem casou, e agora são espelho, como os vizinhos estão vendo vocês, como a igreja está vendo vocês, como os parentes estão te enxergando, como os amigos estão te vendo, como os filhos e netos estão vendo você. Pense no que você poderá deixar de bom para a sua prosperidade, deixar legado. Conclusão, como povo de Deus temos a responsabilidade de fazer tudo para a glória de Deus, inclusive o namoro, o noivado e o casamento. Professores e professoras, alerta seu jovem, passe por essas fases que vocês serão abençoados. Namore como serve para conhecimento. Fique noivo, já projetando para o casamento, aí cuidando das necessidades básicas para iniciar a vida a dois, casa, trabalho e outros mais. E aí case e vão viver feliz. Case, vão passear quando é para passear, vão para a praia e vão por leito, desfrutar da vida sexual de vocês. Casou? É para viver uma vida sexual e também para produzir. Tenha filhos, para que você possa fazer a sua árvore genealógica. Que Deus abençoe a todos vocês. E a próxima aula nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada como manual da família. Estamos falando nesse trimestre, convide outros a acompanhar, de relacionamento o tempo todo. Deus abençoe e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.